Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde meio broxante para os torcedores dos dois finalistas da final da Copa do Brasil, né? A gente tem aí o torcedor São Paulino, perdeu para o Fortaleza em casa. Torcedor rubro-negro, um empate patético com o Goiás, fora de casa. Aí você vai dizer, o Flamengo tudo bem então, empatou fora. Mas o São Paulo perder em casa, aí não dá. Não é nada disso, é o contrário. O São Paulo fez uma partida aceitável. O São Paulo jogou. O São Paulo criou chances. O São Paulo teve uma boa atuação do Rames Rodrigues, que anima o torcedor. Perdeu o pênalti, mas fez uma boa atuação. O São Paulo tentou vencer. E aí, outra coisa, tava com o time 100% reserva. Então o São Paulino, ele pode aceitar essa atuação porque perdeu, não mereceu. Agora, o rubro-negro, esse tem que estar se rasgando. Esse tem que estar transtornado. Porque o Flamengo, cheio de galáctica em campo. Flamengo tinha Bruno Henrique, Flamengo tinha o Pedro, o Flamengo tinha o Fabrício Bruno, que o Vampeta fala aqui que é zagueiro de seleção brasileira. Tinha o Gerson, tinha o Thiago Maia, Everton Ribeiro. Esse Flamengo jogou uma partida ontem de Série D de Campeonato Brasileiro. Um jogo horroroso. Só foi criar chance de gol, acredite, quando o Cebolinha, que não faz nada, criou alguma coisa. Então, na minha opinião, o torcedor rubro-negro ontem perde ainda mais o otimismo para a final da Copa do Brasil e o torcedor São Paulino não. Jogou com time reserva, jogou até melhor que o Fortaleza e perdeu. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde, Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira. Vamos começar falando sobre o São Paulo, né? Porque o São Paulo jogou em casa. Rames Rodrigues fez uma boa atuação, Mauro. É um otimismo pro torcedor? Já vi que você fez uma cara meio discorde tudo me que tá falando. reprovando. Nossa, discorde tudo. É por isso que eu gosto. Apareceu na TV São Paulo Futebol Clube aqui agora. Calma aí, o Flamengo foi ridículo. Não. Tô falando do São Paulo. Você achou o São Paulo ridículo? Vamos falar dos clubes separadamente. Mas você achou o São Paulo ridículo? Não achei ridículo. Porque eu achei uma boa atuação do São Paulo. Mas perdeu 8 jogos que não ganha. Eu nunca vi um time... Mas eu tô falando por ontem, Mauro. Mas ontem tá num pacote de foi um mau jogo. 8 jogos sem vitória. O São Paulo ganhou do Santos de 4-1, até o Pato fez gol. Foi um auê danado. São Paulo em quarto lugar. Hoje é 13º, 1 ponto na frente do Corinthians, 4 pontos à frente do rebaixamento. Um jogo a menos. Tem um jogo a menos, mas é aquela coisa, vai ganhar esse jogo? A 8 não vence, não ganhou do Bahia. Não ganhou do Bahia, o Bahia estava se arrastando, não ganhou do Bahia. Perdeu para o Atlético não tinha vencido ninguém, venceu o São Paulo do Morumbi 2-0. Foi a primeira vitória com o Scolari depois de, acho que 11 jogos, né? Que ele já estava no comando, 10, 11 jogos. Não, eram 10 jogos com ele e 11 no total que o Atlético não vencia. Venceu o São Paulo. Mas o jogo de ontem eu não achei ruim, não. Ontem o São Paulo criou, mas o Rames botou bola na trave, perdeu outro pênalti. O Fortaleza finalizou 4 vezes no alvo e fez os gols. Ou seja, o time de novo apresentou problemas defensivos. O time reserva e tudo. Eu acho o seguinte, o São Paulo faz escolhas perigosas. Eu não sei se era tão necessário assim poupar tanta gente em tantos jogos, priorizando as duas Copas. Uma já foi. A outra está muito encaminhada. É muito pouco provável que o São Paulo perca o título domingo. Também muito em função da draga do Flamengo. A gente fala do Flamengo na sequência. Mas eu acho a escolha muito perigosa. Muito perigosa. São Paulo pode amanhecer segunda-feira campeão. E aí ele tem tranquilidade para fazer os pontinhos necessários, escapar, se afastar de vez do rebaixamento e já na próxima Libertadores e com um troféu que ainda não conquistou na sua história, mas pode acordar, é futebol domingo, gente, pode acordar vice-campeão, decepcionando a torcida e perde o rebaixamento. Eu não sei se era tão necessário ontem, por exemplo, por um time tão desfalcado, depois que nós tivemos um período de 11 dias aproximadamente só de data FIFA, aí veio o jogo contra o Flamengo, quer dizer, poupou os jogadores, jogou inteiro. Será que não dá para mesclar um pouquinho? Eu não sei, sinceramente, eu acho a escolha muito perigosa. Se der certo, palmas, maravilha e tudo, mas o risco há.
Como foi no Flamengo, né? Ele chegou a ser criticado quando poupou, até por mim. O risco Mas ele ganhou, né? Ele ganhou e tal, mas ganhou, passou raspando também, né? Foi com dificuldade que ganhou. As duas conquistas foram com dificuldade. Não falo do Dorival só, não. A escolha é do São Paulo Futebol Clube. E ele falou na coletiva ontem que as decisões não foram só dele. Como no ano passado eu dizia que não é só a decisão dele. Só tem a anuência da diretoria. Ninguém sai poupando tantos jogadores assim e priorizando uma competição ou outra, deixando o campeonato de lado. É só um técnico muito grande para fazer isso. Como o Abel hoje do Palmeiras, ele fala, vamos fazer isso, vão acompanhar. Mas o Dorival não tinha esse status no Flamengo, acho que também não tem no São Paulo. Eu acho a escolha perigosa. E eu vi ontem assim, algumas reações na linha do que você disse aí, de São Paulinos, da mídia e torcedores, de um certo conformismo, assim, 8 jogos sem ver, tá tudo bem. Não, o importante é domingo, mas tem um campeonato também. E são 8 jogos sem vitória, são 3 derrotas seguidas, 5 derrotas e 3 empates nesse período. Empate, por exemplo, com o Bahia, que estava lá arrastado na zona do rebaixamento, quando empatou no Morumbi no domingo. Também jogou naquele dia até bem, criou chances e tudo mais, mas não conseguiu vencer. Ontem, finalizou mais, teve 70 e tantos por cento de posse de bola, mas novamente não venceu. Contra o Fortaleza, no final da transmissão ontem da partida, eles falaram, o repórter falou, acho que são 6 jogos, 5 vitórias do Fortaleza, uma coisa assim. O Fortaleza está vencendo o São Paulo seguidas vezes. Uma coisa que impressiona, né? E mostra como o Fortaleza se estruturou, né? Um embate com um time como o São Paulo, um clube grande, tradicional. Fora de casa. Em casa e fora, está vencendo jogos, tem vencido jogos. E o Corinthians abre o olho, né? Porque agora, semana que vem, é o Corinthians que vai receber o Fortaleza aqui pela Copa Sul-Americana. Então, eu acho que as escolhas são um pouco perigosas. Mas, Mauro, para a semana que minimizar, antecede a final, para a semana que antecede a final, eu achei uma boa atuação do São Paulo e achei uma péssima do Flamengo. Eu acho que pro São Paulo, sim, a semana é melhor. Pro torcedor São Paulino, eu acho que o torcedor rubro-negro ontem ele perde toda a esperança. O Flamengo não é paralelo para nada. O Flamengo não joga nada, não faz gol a 3 jogos, não vence consequentemente a 3 partidas. Isso não acontecia já, acho que há 7 anos, né, que não ficava 3 jogos sem fazer sequer um gol. A atuação desde 2016. A atuação de ontem foi uma coisa medonha, mais uma vez, horrorosa. O Flamengo não é parâmetro para nada. O São Paulo está perdido. O vice-presidente de futebol vai dar entrevista coletiva daqui a pouco, à 1h da tarde, para tentar, provavelmente, tentar justificar o injustificável. Se envolve em briga de shopping center. Embora acho também que o torcedor não tem o direito de ficar interpelando pessoas na rua. Eu sempre deixo isso claro. O Marcos Braz está errado. Isso aí é chover no molhado. Mas não acho que o torcedor tem o direito de ficar interpelando os personagens do futebol, técnicos, jogadores, dirigentes do restaurante, na praia, no parque, no shopping, no consultório médico, no elevador, onde o cara está. Uma conversa, uma brincadeira que você faça, né? O cara passa na rua, pô, o time tá ruim, ô campeão, vamos dar um jeito aí. Acho até legal. É uma brincadeira, uma coisa espirituosa. Mas no áudio ali o cara, ô Braz, chega aí. Que chega aí? Chega aí. Você vai chegar aí? Se alguém chegar na rua, você tá lá dentro de uma loja, o maluco chega, para na porta, ô pilhado, chega aí. Que chega aí, rapaz? Diferente, você chegar e falar, pô, queria conversar contigo, sou seu fã, ou queria dizer alguma coisa, ô Marcos Braz, que tô chateado com o Flamengo. Pô, você viajou, aquilo que você falou. O que aconteceu? Então, tem diferentes abordagens. Eu achei aquilo assim, enfim, até porque cedo já estavam dizendo que iam caçar as pessoas do clube. Agora o Marcos Braz errou totalmente, porque ele brigou com o cara, ele tinha que ter ido embora. Vira as costas e vai embora. Ou então chamasse a segurança do shopping center. Ó, tem uma pessoa me importunando aqui, mandava chamar, e acabou. E o outro ainda saiu desafiando a organizada, o maluco lá, o amigo dele lá. Vai arrumar mais encrenca. Piorou mais a coisa ainda. Enfim, acho que não tem ninguém certo ali. Mas ele cometeu um erro grave. Ele não tem a menor condição de continuar no Flamengo. Ele deveria chegar agora e anunciar a renúncia dele. Não tem condição. Não tem a menor condição do Marcos Braz continuar. E a reação popular depois, até um pouco exagerada, parecia que um criminoso estava saindo do shopping, aquilo ali evidencia como a torcida, que todo mundo ali é torcedor do Flamengo, a maioria pelo menos. Claro. Né? Como a torcida o repudia hoje, o repele, não quer o cara mais. Então ele tinha que pegar e meter o pé, acho eu. E estava errado que tinha que estar na Câmara, não tinha nada de estar no shopping center. O presente da minha filha, compra de noite, shopping fecha 10 horas da noite, manda um amigo dele comprar, ou dá um dinheiro na mão da menina, um cartão de crédito, vai lá, escolhe uma joia até tantos reais, seu presente de 15 anos. Tem várias maneiras de você contornar. A gente trabalha, a gente sabe que é assim. Aí deu presença na Câmara, e a Câmara é longe da Barra da Tijuca, hein? É no centro da cidade. Para quem não conhece, olha, você vai levar mais de 1h30 de carro, né? Para fazer o trajeto da Câmara até o shopping na Barra onde ele estava. Mas, enfim, Flamengo não é parâmetro para nada. Eu estou falando especificamente do São Paulo. Eu acho que o São Paulo exagerou em alguns jogos com essa coisa de poupar, de não ligar muito para o campeonato. Então, assim, tem um risco que eu acho que é pequeno. O São Paulo deverá ser campeão domingo. A chance do Flamengo é uma atuação absolutamente surpreendente no domingo. Algo assim que ninguém está esperando. Sabe? Tá lá, talvez o São Paulo não fazer bobagem na escalação, né? Ele conseguir escalar o time certo e dentro de campo as coisas se conectarem. Mas é pouco provável que ocorra.
Ou sei lá, aquelas coisas do futebol, o jogador é expulso no começo, o goleiro toma um frango, acontece algum fato inusitado que às vezes gera uma reação psicológica. Uma atuação de gala de um Bruno Henrique da vida. Pois é, o goleiro fechar o gol, tem coisas assim. Então a gente sempre tem que respeitar o futebol. As coisas acontecem às vezes de maneira surpreendente, mas analisando é óbvio que o São Paulo está com a mão na taça. Eu só acho que é muito perigoso virar as costas de tal forma para o brasileiro. Isso está acontecendo já há algum tempo, não foi só ontem não. Eu tenho visto vários resultados em que o São Paulo fracassa, 8 jogos sem ganhar, gente. Ah, não, o negócio é a Copa do Brasil, é a Sul-Americana. E nada. Então, assim, a segunda-feira, se acordar campeão, tudo bem, você vai ter paz de espírito, tranquilidade para fazer mais uns pontinhos ali e não correr risco. Já está na Libertadores, já projeta o ano que vem. Perfeito, está com a taça. Mas e se acontecer uma catástrofe no Morumbi? Uma catástrofe do ponto de vista tricolor? E se perde porque se perde de 1-0, vai para os pênaltis e é derrotado, perdeu a taça. A vantagem é pequena, é isso que eu quero dizer. E o time do São Paulo o time titular do São Paulo não é um time tão consistente. O São Paulo estava mais inteiro contra o América, quando perdeu por 2-1, com o América com 1 a menos em Belo Horizonte, por exemplo. Mesmo no domingo, o São Paulo fez um bom primeiro tempo e no segundo nem tanto. Contra o adversário totalmente desarticulado, desorganizado. Então, assim, eu acho que são escolhas perigosas. Não sei, é lógico que a resposta, ao final, é o do jogo de domingo que vai dizer. Mas se eu não falar isso agora, eu pareço engenheiro de obra pronta. Então, estou falando antes. Eu acho escolhas perigosas. Acho que o São Paulo flerta com um risco que não sei se é necessário. Porque se acorda a segunda, eventualmente, sem a taça, repito, que é pouco provável, mas é possível, e olhar para a tabela e falar, estou 4 pontos à frente do rebaixamento, e de repente com o Corinthians é só à frente com um jogo a mais, né? Que o Corinthians joga sexta-feira com o Botafogo, se o Corinthians vencer esse jogo, ele passa o São Paulo. Se ele empatar, ele se iguala ao São Paulo. Vamos mostrar também o que falou o Dorival, Vanderlei Nogueira, Flávio Prado, sobre essa situação do São Paulo, que a gente falou ontem no Canelada, repete aqui de novo, o São Paulo próximo da zona de rebaixamento, são 4 pontos. Tudo bem que tem um jogo a menos contra o Curitiba no Morumbi, é muito favorito o São Paulo, contra o Curitiba que está lá na zona do rebaixamento no Morumbi, e aí já seriam 7 pontos, mas não dá para contar porque é futebol. Vamos ouvir o que disse o Dorival Júnior sobre essa proximidade da zona de rebaixamento e o São Paulo estar totalmente focado na final de domingo. Olha, o perigo ele existe, ele é iminente, mas eu acho que calculado. Nós não podíamos fazer uma estratégia diferente daquilo que foi usada e que vem sendo desenvolvida ao longo das fases das competições. Vocês podem ver que nós começamos a ter uma caída no momento em que as fases se afunilaram, disputas a toda semana, e não tinha como o jogador não é máquina, eu não tinha como colocá-los em campo a todo momento. Nós tivemos que fazer uma opção, acredito eu tenha sido a correta, chegamos numa final, estávamos brigando até outro dia por uma passagem de fase que seria muito importante na Sul-Americana, perdendo nos pênaltis, mas a equipe apresentando um ótimo nível de atuações em todas as partidas, e hoje, da mesma forma, a equipe, chamada reserva, chamada alternativa, o que seja, fez um belo primeiro tempo. Nós poderíamos ter tido uma sorte melhor. É natural que preocupe, e nós temos que pensar dessa forma, mas nós não vamos mudar aquilo que nós pensamos para uma decisão tão importante na vida, na história do clube e de todos nós que aqui estamos. Então, até o final de semana, nós vamos manter aquele pensamento. E eu vou tentar colocar a equipe na melhor condição possível para o jogo final. É isso que eu penso, com a participação da diretoria. Tudo que nós fizemos aqui, nós abrimos a diretoria para que opinassem, para que dessem também os seus pareceres, para que nós não excluíssemos ninguém de uma decisão tão importante como essa. É um risco, sim, temos consciência disso, poderíamos ter tido alguns resultados bem melhores do que aconteceram, e nesse momento eu sou muito sincero, me preocupa muito o jogo do domingo, por isso que a nossa atenção está totalmente voltada para essa partida. Olha aí, me preocupa muito o jogo de domingo, Vanderlei Nogueira. Ele deixa essa situação clara, diz que teve boas atuações nesse período sem vencer. Agora, não foram tão boas assim também, né? No Brasileiro, realmente, o São Paulo está devendo. Nos mata-matas, é o que eu falo.
Ótima partida contra o Palmeiras na ida, ótima partida contra o Palmeiras na volta. Eliminou o Corinthians com uma excelente atuação no jogo de volta. Agora faz um bom jogo contra o Flamengo. Na Copa do Brasil, realmente o São Paulo vem mostrando atuações convincentes. No Brasileiro, não. Boa tarde, Asmar. Ao Mauro, César, ao Flávio e a todos vocês que nos acompanham. Eu preciso rapidamente repetir aquilo que eu disse ontem aqui, você lembra. Eu fui contrário ao fato do Dorival Júnior colocar o time todinho reserva. Eu acho que deve poupar os jogadores que precisam ser poupados e aqueles que estão em forma, pelo menos começassem o jogo. Na minha visão, foi isso que eu falei ontem. Eu sei que muita gente não assiste, ou muita gente faz questão de esquecer aquilo que você diz. Isso é muito comum. Ontem, depois do jogo, inclusive eu repeti isso. Falar depois do jogo é fácil. Não, eu falei antes. Falei muitas horas antes. Eu entendi que foi um exagero. Para muita gente, vale mesmo, não tem a menor importância. Abra as redes sociais aí, para muita gente, claro que há exceções, mas para muita gente, talvez até para a maioria, não teve a menor importância a derrota do São Paulo. Vale mesmo, eu até pensei uma frase lá, é o jogo que pode dar o título da Copa do Brasil. Óbvio que o título é importante, vale taça, vale muito dinheiro, valoriza o time, valoriza o treinador, ajuda a situação política da situação, né? A situação atual do São Paulo. A meu ver, eu repito, poupar o time ontem foi um grande exagero, o time inteiro, um grande exagero. Pelo menos para começar. E outra coisa, depois colocou os reservas dos reservas. Quer dizer, que esse tipo de postura, que eu discordo, respeito, mas discordo, deixa muito claro que antes mesmo da bola rolar não tinha a menor importância esse jogo. Vamos só cumprir tabela. Nada mais. Eu discordo disso. No Campeonato Brasileiro, jogo em casa é extremamente importante pontuar. Mas faltam muitas rodadas, dizem os matemáticos ou aqueles especialistas em cálculo. Tem muita coisa pela frente, mas eu só queria lembrar que pontos perdidos não voltam mais. É extremamente perigoso, muito perigoso. Sabe o que aconteceu no campeonato passado? O Fortaleza foi para a pré-Libertadores com 55 pontos. O São Paulo ficou abaixo do Fortaleza com 54 pontos. Acho que faltou um pontinho aí, não faltou não? Ou 2 pontinhos para participar da Libertadores, que era um sonho dourado da torcida do São Paulo e imagino da diretoria do São Paulo. Veja como faz falta. No final, pode não ter nenhuma importância. É verdade, mas é um risco. Você quer viver arriscando? Como, por exemplo, é um risco. Tem jogo domingo. Não sei se o pessoal sabe que tem jogo domingo. O jogo não acabou ainda, o São Paulo tem vantagem, joga em casa, teoricamente está mais fortalecido, entusiasmado, com a faca nos dentes, mais do que o Flamengo. É verdade, mas o Flamengo não é um timinho qualquer. Tem jogo domingo. E é um placar absolutamente possível de ser revertido. Eu acho extremamente importante essa história toda, porque muitos torcedores do São Paulo dizem que o que interessa é o jogo de domingo. Eu acho que a frase está errada aí. O que interessa é a vitória no domingo. E para isso acontecer, tem ainda mais 90 minutos ou mais pela frente. Então, abandonar como abandonou, a meu ver, ontem, soltou os braços no Campeonato Brasileiro, colocando time reserva todinho e colocando, vou repetir, reservas de reservas. Depois, quer dizer, então tá lá só cumprindo tabela. Aliás, até o público, né, deixou isso muito claro. 25, o São Paulo tá levando muito mais gente lá. 25, 26 mil pessoas no Morumbi. E depois todo mundo entendendo que a decisão foi correta. Se ganhar domingo, é claro, todo mundo vai ficar com o peito estufado. Tá vendo? Genial. Agora, eu prefiro esperar. Eu acho que isso, né, Wander? Só isso. Flávio, é igual um risco quando você faz um investimento. Que é aquilo que a gente sempre falava. Eu mesmo critiquei o Dorival quando ele poupou muito no Brasileiro, quando o Flamengo ainda tinha chances no ano passado. Agora, a partir do momento que ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, realmente, aí tem que ceder, né? Tem que falar, deu certo. Realmente, a estratégia do cara deu certo. Ele arriscou e deu certo. Nessa situação, Flávio Prado, o Vampeta mesmo disse ontem que ele nunca é a favor de poupar. E o Vampeta ontem ele fala: hoje eu sou a favor porque realmente o São Paulo está disputando um título que ele não tem um título de dimensão como esse desde 2008. E é verdade, são 15 anos
sem o torcedor são paulino comemorar um título de expressão como uma Copa do Brasil. Ganhou ali a Sul-Americana em 2012, que não chega perto do peso de uma Copa do Brasil. Ou seja, o último título realmente expressivo foi o Tri Brasileiro de 2008. E agora tem essa chance. O Mauro diz, não pouparia tanto. Vanderlei também. O Vampeta ontem falou, eu pouparia. Porque esse jogo é fora da curva. E você, Flávio, teve algum erro do Dorival ou não? Realmente dessa vez tinha que arriscar pelo peso que tem essa Copa do Brasil pro São Paulino. Ontem eu falava que eu não teria poupado tanto, não. O problema maior para mim é você, eventualmente, ter problemas lá de cair, essa coisa toda. Se você partir do pressuposto que o São Paulo ganha o título domingo, ok. Mas a gente sabe como está sendo a torcida do São Paulo nos últimos tempos. Depois que ela perdeu do Del Valle, ano passado, aquela Copa Sul-Americana, o time entrou em luto. Esse é o problema. Ele vai entrar em luto e vai entrar em luto numa zona muito perigosa da Libertadores. Esse é o ponto. Não sei se o São Paulo venceria o jogo se tivesse com o time completo. Não jogou mal ontem, deu muito azar, 2 bolas na trave, perdeu pênalti e tal, mas eu não teria arriscado tanto. Agora, é uma decisão tomada coletivamente, né? Avalizada pela diretoria. Ele falou, né, que a diretoria participou da decisão, o que mostra que o Mauro César estava certo no ano passado. Porque ele também deve ter consultado a diretoria do Flamengo. Claro que sim. Antes se jogava muita culpa só no Dorival, o Mauro falava aqui, a diretoria tá sabendo. E o Dorival prova agora que ele faz isso. Ele consulta a diretoria. Se ele perguntou para do São Paulo, ele perguntou para do Flamengo. Com certeza. É o perfil dele, né? E aí o São Paulo fez essa opção. Vamos ver. Se ganhar domingo, tá tudo bem. O problema é se perder. Como é que vai ficar no luto perto de uma zona de rebaixamento? Somente dependendo dos resultados que acontecerem. Até o jogo a menos que o São Paulo tem, que será contra o Curitiba na próxima quarta-feira, que pode ser um jogo tranquilo, teoricamente, mas pode engrossar se o time entrar no luto profundo que entrou pós o Del Valle. Então, realmente, ontem, acho que não mereceu perder o jogo, mas perdeu, né? Então, os pontos estão fora. Vamos aguardar. É um São Paulo que ele pode ter um ano maravilhoso se conquistar essa Copa do Brasil. Torcedor São Paulino acabando com esse jejum, comemorando um título. Imagina a festa que não vai ser em São Paulo se o São Paulo vencer o Flamengo nesse domingo e for o campeão. Mas, como disse o Flávio, pode ser também depois um luto absoluto e o São Paulo a 4 pontos de uma zona do rebaixamento. O Dorival falou sobre administrar, né, essa sequência do São Paulo na temporada depois da final, que tem esse peso exagerado até para o torcedor são paulino. Vamos escutar aí o que o Dorival Júnior falou sobre a atual situação do São Paulo. Esse negócio que a gente está falando aqui, ou pode ser 1000 maravilhas, ou pode começar um ano tenso para o torcedor tricolor. Vamos ouvir aí o Dorival Júnior. Não administra. Agora, o trabalho que está sendo desenvolvido dentro de São Paulo, pela sua diretoria, pelos jogadores, pelos funcionários de um modo geral, todo o ambiente que eu percebo em torno do clube, em algum momento, alguma coisa muito boa vai acontecer. Eu já falei isso aqui algumas vezes, não imaginava que chegássemos naquele instante, que chegássemos a uma final tão cedo, depois de apenas aí abril para quase outubro, 7 meses talvez, pouco mais aí de 200 dias de trabalho. Eu não imaginava que isso viesse a acontecer tão cedo, acabou acontecendo. O profissional, ele é responsável por aquilo que ele cativa, ele é responsável. Nós cativamos essa expectativa, essa esperança no nosso torcedor. Tudo pode acontecer no domingo aqui dentro, tudo pode acontecer. Agora, não vai faltar luta, dedicação, entrega, comprometimento dessa equipe. Isso aí eu garanto. Agora, o resultado, não tenho como fazê-lo. Só o homem lá em cima que sabe o que possa acontecer. Em algum momento, São Paulo vai ser compensado por tudo que está sendo desenvolvido dentro do clube. É impossível que isso não aconteça. Se vai ser agora, talvez um pouquinho mais à frente, não sei te falar. Agora, é um trabalho muito sério, com muita dedicação, e as pessoas que estão fazendo, estão se entregando, estão dando a vida para que tudo aconteça. Quem sabe o torcedor possa vivenciar essa alegria de poder estar ao final dessa competição
comemorando uma conquista. Nós vamos nos entregar de corpo e alma para que possamos transformar essa expectativa do torcedor em algo palpável. Vamos enfrentar um dos melhores adversários, não só do país como sul-americano, o último campeão sul-americano, e não tenho dúvidas que nós teremos aí um grande desafio pela frente, mas é um desafio de quem alcançou também o seu espaço para poder decidir uma competição tão importante. O discurso do Dorival é um discurso muito pronto, aquele discurso, digamos assim, já preparado antecipadamente, com as palavras muito cuidadosas e tudo mais, mas continuo achando, assim, ele e o São Paulo fazem escolhas bem arriscadas, bem ousadas. Você acha que são erradas? Não, erradas ou certas, o tempo vai dizer. Se for campeão, as escolhas certas, acertou. Escolheu poupar e deu tudo certo. Mas se por acaso no domingo o São Paulo não for campeão, o que eu questiono é a quantidade de jogos com o São Paulo poupando muita gente e algumas vezes o São Paulo jogando inteiro e perdendo jogos. Porque a lista de jogos de São Paulo sem vitória, quer ver? Vou pegar aqui, os 8 jogos. Vou achar aqui. Você pega aí, tem o Flamengo, eu tenho ele aqui. Fora de casa, tem o Internacional. Eu tenho aqui na sequência aqui, ó. Os jogos são... Primeiro ganhou do... Ó, só antes de você falar a sequência toda, Mauro, a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan e aí a gente já traz toda essa sequência aí pro torcedor São Paulino. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro César falando sobre os jogos ruins do São Paulo nesses 8 sem vitórias no Brasileirão. Cuiabá, 2-1, foi uma péssima partida, né? Perdeu lá em Cuiabá. Aí empatou com o Bahia, criou várias chances, perdeu vários gols e tudo. Teve jogador machucado, os atacantes reserva, mas não ganhou. Aí perdeu para o Atlético Mineiro, do Felipão em casa. Outro jogo horrível. Empatou com o Flamengo com o time reserva. Aí jogou bem, merecia até vencer. Teve um pênalti, na minha opinião, que não deveria ser validado do Flamengo. Aí empatou com o Botafogo outra vez. Criou muita chance no segundo tempo, mas não venceu. Aí perdeu para o América Mineiro, que tinha um homem a menos, quando fez o gol da vitória. O América, lanterna do campeonato naquele momento, fez o gol da vitória com um homem a menos, em Belo Horizonte. Aí perdeu de virada para o Inter e ontem perdeu para o Fortaleza. Quer dizer, qual o jogo bom aqui do São Paulo? O Botafogo teve bons momentos, contra o Flamengo, jogou uma partida até bem interessante com o time reserva, muito pouco. São 8 jogos com atuações muito aquém, completo, desfalcado, e é uma sequência assim que... acho que isso faz do São Paulo... Aliás, o torcedor do Flamengo que parar para analisar com frieza a situação, ele vai dizer, o Flamengo tem pouquíssima chance. Uma das chances é justamente o São Paulo, é um time muito irregular. É um time muito irregular, não é um time consistente. Agora, se ganhar domingo, tudo isso vai ser detalhe, nada mais. Porque a gente vive assim, né? Ganhou, então o resto não presta. Mas tem que discutir isso aqui antes, não depois. Depois é fácil. Eu acho que, assim, é um pouco exagerado, não digo no jogo de ontem, não, nesse pacote de jogos, em vários momentos, enfraqueceu o time titular. Mas o São Paulo não tem um elenco... O elenco do São Paulo tem agora um elenco bem mais amplo. Como não tem? Vários caras estavam machucados, agora estão à disposição do técnico. Chegou até 14 jogadores, 15 jogadores no departamento médico, já não tem essa galera toda lá no DM. Chegaram outros jogadores, São Paulo se reforçou. Então, é um outro momento, é diferente de outros momentos do Dorival e até do Ceni, em que eles, né, os dois técnicos, tiveram assim, incontáveis desfalques e era bem mais complicado. Enfim, vamos ver como é que a coisa vai se desenvolver, mas... na segunda-feira, se o São Paulo for campeão, isso aqui vai ser detalhe. Porque aí você vai ter até mais relaxado, mais à vontade para fazer os pontos. Agora, se perde, aí é uma avalanche que cai em cima, né? Aí é uma avalanche. Então, é uma cartada pesada, eu diria. Essa é uma aposta alta. É como você pegar e falar assim, aposto tudo nisso aqui. Vou ganhar e tudo vai se tranquilizar. Se ganhar, você tá... excelente. Exato. Se perder é o caos. É o caos. Uma ressaca moral. É o caos. É um problemaço, né? É um problemaço. Então, até porque não tem a premiação, né? Tem isso também, aspecto financeiro. São Paulo fez contratações, pelo menos que a gente percebe, um pouco acima daquilo que o clube poderia comportar hoje dentro da sua realidade financeira. Então, depende também da premiação. Ele precisa da premiação também.